Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor Ele é, o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Deus abençoe o nosso ajuntamento aqui e que esta graça seja extensiva aos nossos irmãos que cultuam o Senhor pela internet, em suas casas e alguns em locais de trabalho ou em viagem. Sejam bem-vindos ao culto ao Senhor. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, com temor e muito tremor diante do nosso Deus, que pertence à honra e à glória. Queremos cultuá-lo, queremos bendizê-lo, nos apresentando a Ele por meio de Jesus. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá. Nele, a Tua presença e as bênçãos que vêm por Tua presença. Obrigado. Obrigado pelo cobertor durante a noite. Obrigado pela graça do Senhor e o perdão que nos dá. Obrigado pela Tua misericórdia e bondade que aconteceram cedinho. Muito obrigado. E agora, em comunhão com todo o Teu povo, nós nos apresentamos por meio de Jesus para cultuar o Senhor. Fale a nossa mente e coração de forma bem clara e direta. Clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Tenho uma grande notícia para dar.
uma grande notícia. A partir de hoje, os cultos não mais precisarão ter sido feitas as inscrições. Que coisa boa! Coisa boa! Divulguem isso. Nós tivemos reunião da mesa e nós compreendemos a desnecessidade da inscrição. Uma vez que estamos abertos hoje para 80% da membresia e a partir do dia 17 de agosto, 100%. Ainda iremos observar o uso de máscaras, distanciamentos, vamos evitar aglomerações, vamos fazer uso do álcool em gel nas mãos. Isso a gente vai observar, será necessário ainda. Mas a inscrição tornou-se desnecessária. Que coisa boa! Então todos são convidados a participar, a voltar às nossas reuniões, a não deixar de nos congregar, como é costume de alguns, de acordo com Hebreus. Então vocês estão convidados a informar, a divulgar e a estar presente por conta disso. Outra boa notícia é que amanhã, segunda-feira, 2 de agosto, nós vamos retomar as aulas presenciais lá no CEM, no Centro de Estudos Musicais, ali na Santo Agostinho. As aulas vão retornar lá. Nós temos até ontem, sexta-feira, parece que 42 inscrições, matrículas para voltar às atividades. Então, ore por isso, esteja, portanto, em oração, pedindo que o Senhor abençoe os trabalhos ali feitos. No terceiro domingo, dia 15 de agosto, nós teremos o culto às 16 horas. Vamos mantê-lo ainda este mês e o outro, se Deus assim nos orientar, para ser instrumento de bênçãos aos irmãos da maturidade. 3 boas notícias. Graças ao Senhor por isso. Eu queria agora que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Mesmo sentados, queria fazer a leitura dos 8 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,
que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus nos abençoe. Vamos cantar louvores ao nosso Deus e bendizer o seu nome. Obrigado, Beth. Convido os irmãos que puderem a se colocar de pé. Nosso cântico nesse momento, quão lindo esse nome é. A palavra diz que um dia todo o joelho se dobrará e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E nós somos os privilegiados que já fazemos isso agora, já treinamos para a eternidade. Quão lindo esse nome é. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. E ele deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. É invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre
Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, amém. Somente Deus poderia ter feito esse plano de amor enviando o seu próprio filho para morrer por nós. E esse Deus nos inspira a adorá-lo, nos inspira a viver para Ele. Que nessa manhã de ceia, esse amor de Deus invada teu coração. E todas as outras coisas você reconheça que é pequeno demais diante dele. Não importa o nome do problema ou da conquista, tudo é pequeno demais diante desse Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Você e eu, o ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus ensinos que jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus. Somente Deus, eternamente em nós é de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus. Somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor, somente a Deus. Amém, amém. A igreja pode sentar. Vamos orar? Queria que nós tivéssemos um momento de oração pela palavra que será pregada ao nosso coração, pelo nosso governo federal, estadual, também o local, para alguns irmãos que se encontram enfermos, a graça de Jesus lhes assista. Oh Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de agora juntos cultuar o Senhor. Nós nos rendemos diante do Senhor e queremos ouvir o que o Senhor tem
para nós. Use o teu servo com clareza, para que a tua palavra chegue ao nosso coração e desenvolva em nós, pelo teu Espírito, o desejo de te obedecer e sair daqui, ó Deus, direcionados pelo Senhor através de tua palavra. Quero pedir também, junto com os meus irmãos, pelo nosso governo, Deus, dando a ele, o Senhor, sabedoria e discernimento para as ações tão necessárias para que o povo seja abençoado por sua liderança. Que haja paz, que haja na parte do Senhor para ele discernimento, confirmando, ó Deus, a tua misericórdia sobre ele e por ele a todo o povo. Na paz da cidade nós teremos paz, nos diz Jeremias. Pedimos também por alguns irmãos nossos que estão enfermos e eu suplico com os meus irmãos a tua graça tão necessária. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, sendo-lhes generoso. Abençoe, Senhor querido, a tua palavra ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia nesse texto que nós lemos como devocional. Sentimos de Deus a direção de estudar Apocalipse com os irmãos como se fosse uma série de estudos. Que Deus nos abençoe, por sua palavra, abençoe o seu povo. Hoje faremos uma introdução e depois iremos estudar as cartas escritas para as igrejas da Ásia. Os 8 primeiros versículos, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Graças a Deus. Por favor, levanta a mão quem já escreveu uma carta na mão, não datilografada, não digitada, na mão, escreveu uma carta. Maravilha! É provável que essa geração de hoje, de 15 anos para baixo, nem saiba o que é carta, nem para que serve correio. É provável. Para esclarecer um pouquinho, as cartas foram escritas para igrejas com um objetivo bem preciso, considerando uma situação local que é aplicada para todos nós, os seus servos, conforme diz aqui. Escrever carta era um hábito antigo e nós fazíamos isso para revelar saudade, para dar alguma orientação, instrução, informação ou para
ensinar, admoestar. Assim eram as cartas feitas. Eu tenho lá em casa pilhas de carta, sem exagero, que eu escrevia para Beth num tempo em que a gente namorava escondido. Não tinha dinheiro para envelope, nem para selo, muito menos para correio. Então nós achamos um lugar numa praça em que tinha uma árvore quase que pendida. E nós limpamos debaixo dela e colocávamos a carta ali. Eu não tinha contato com ela, escrevia as cartas, deixava ali, ia para o banco, trabalhava no banco. Ela trabalhava, era da faculdade, passava por lá, pegava e deixava outra. E assim a gente ia se comunicando por 1 ano e meio. Cartas. E eu queria estudar essas cartas aqui. O desejo de que o Senhor nos fale ao coração. Tirando para nós o objetivo. A carta ou a revelação em Apocalipse, ela começa com a palavra Deus, assim como começa a Bíblia. No princípio criou Deus. Aqui Apocalipse começa da mesma maneira. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu. Deus está no começo e está nesse desfecho aqui. Eugênio Peterson escreve um livro, ele diz que Apocalipse termina com um esplendor. O que ele classifica como esplendor é a visão, o cântico, o louvor, o juízo, a libertação, o terror e o triunfo. Os movimentos, as cores e os sons revelados aqui numa extraordinária expressão de poder em nenhum outro lugar visto. Chama-se Apocalipse. As coisas que vão acontecer. Eu acredito que nós temos certa curiosidade sobre as coisas do futuro. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Como vai ser? Quem eu vou ser? Apocalipse nos revela isso, num simbolismo, em alguns movimentos e sons que revelam a soberania de Deus. Cada lance, cada sinal, cada símbolo, cada imagem, na explosão de sons e movimentos, revelam uma coisa de forma evidente. Deus é soberano e nada, absolutamente nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu poder. Tudo que acontece está sob o poder de Deus. As igrejas precisavam entender que acima do governo tirano de Roma, Domiciano, e depois dele Trajano, havia um governo acima do governo. Havia um soberano, um todo-poderoso, que ditava todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Não havia nada que fugisse ao controle desse todo-poderoso. E as igrejas estavam debaixo de uma opressão muito grande, uma perseguição ainda não vista. O império, através de Domiciano, eles haviam ditado que todos os funcionários do governo deveriam prestar culto ao líder maior, ao soberano, ao imperador romano. Todos eles, sem exceção, sob o risco de não só perder o emprego, mas perder a vida. E a igreja estava envolvida nisso. Ninguém comprava, nem vendia, sem que prestasse culto ao império. Nesta perseguição, a carta às igrejas são escritas. E eu queria ver com os irmãos esse início disso. Quem escreveu? De quem é a autoria dessas cartas? Para começo de conversa, há pelo menos 3 perguntas que saltam ao ler Apocalipse. Primeiro de quem é esta mensagem? Quem escreveu? Como é que quem escreveu teve uma revelação de coisas que
ainda hoje não aconteceram. E algumas delas estão acontecendo hoje. Como ele viu isso? Quem foi que viu isso? Como é que ele recebeu tal revelação? E o próprio livro responde. Olha como é que começa Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Não revelações. Não são revelações. A revelação é uma só. O propósito é único. Apocalipse quer revelar Jesus Cristo. Gênesis quer revelar Jesus Cristo. Daniel quer revelar Jesus Cristo. Mateus quer revelar Jesus Cristo. Ele é a revelação, a expressão exata do ser de Deus. Eu preciso ver Jesus aqui. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que deveriam acontecer. O propósito é esse. Passe um pouquinho lá para o final de Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse, 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Começa com Jesus, encerra-se com Jesus. Ele é o A e ele é o Z, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. A autoria principal ou primeira é dele. O versículo 4 e o versículo 5, observem que João é o coautor. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Pronto. Da parte de quem é essa carta? Primeiramente, da parte daquele que é. Aqui há uma alusão ao nome de Deus, lá em Êxodo 3, 14 e 15. Quando o povo perguntar pelo teu nome, o que eu diga? Diga que eu sou. Esta é a ideia. É o mesmo nome. Ele se apresenta como eu sou, aquele que é. Mas também da parte dos 7 espíritos que se encontram diante de Deus. Aqui está toda a revelação do Espírito Santo de Deus. Essa carta, ela tem a autoria e o movimento da Trindade. E também da parte de Jesus Cristo. E ele traz algumas características desse Jesus em Apocalipse. Ele é a fiel testemunha, o primogênito e o soberano. Daqui a pouco nós vamos entrar um pouco mais nessa descrição do Senhor. O caráter dele e as suas ações estão aqui reveladas de forma clara. A autoria da carta é dessa Trindade, que enviou um anjo para notificar a João, deu a João uma ordem. O que você vê, o que você escuta, escreva. Observe, por gentileza, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Pronto. Versículo 19 agora. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são e as que hão de acontecer depois destas. João é o coautor desta carta. Algumas versões dizem assim, Apocalipse de João, ou revelações de João. De João são revelações, mas a revelação que ele faz é única, é sobre o Senhor Jesus Cristo. A autoria, portanto, é essa. É interessante que João aqui não se identifica como o apóstolo, embora seja, mas ele se identifica como nosso irmão, nosso companheiro. Mas as palavras são as mesmas, a forma de se relacionar é a mesma do Evangelho de João. Para quem ele escreveu?
Essa é a segunda pergunta. Para quem foi escrito a cartas? Ou para quem foi escrito o Apocalipse? Se você acha que são apenas para aquelas igrejas na Ásia, hoje Turquia, você se engana. Aqui no versículo 3, ele diz, versículo 1 ele diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve, ou, no plural, os que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então é para todos nós, os servos do Senhor. O alvo é esse. O que aconteceu lá se repete ao longo da história e é prático e aplicativo para nós hoje aqui, servos do Senhor. Não apenas para João no seu tempo, não apenas para aquelas igrejas, mas para todos nós. 50 anos depois que Paulo escreveu a primeira carta ou visitou aquelas igrejas, haviam crentes que esperavam a vinda do Senhor. Estavam desmotivados e agora vem um governo opressor que exige adoração. E como é que a gente faz agora? Havia uma necessidade de que as igrejas fossem fortalecidas na sua fé. Então, essa carta ela é escrita para revigorar a fé. O contexto era esse. Eles poderiam perder a fé, perder o ânimo, poderiam não se afastar um pouco por conta da opressão, poderiam questionar a soberania de Deus. Aonde está o Senhor que não interrompe isso? O que o Senhor está fazendo que não para com isso? Porque essa praga inteira, onde está o Senhor? Então, 50 anos depois vem essa carta para nos trazer as notícias de que o Senhor é soberano e tem todo o controle. Eu não sei se você acredita assim. Jesus disse que nem um fio de cabelo cai sem que o Senhor saiba ou permita. Nenhuma folha. Quando você se aproxima de Deus para orar, essa soberania está na sua mente? Ela faz parte da sua oração? Ou você acha que tudo está ao acaso? Deus criou e ele se afastou? Não, não. Ou você acredita que ele é soberano sobre todas as coisas? Tudo que existe, inclusive a ação maligna do inimigo, está debaixo do poder do Senhor. Vai, toca aqui, mas não toca aqui. Você acredita nisso? Essa carta teve esse propósito, porque o contexto em que ela foi escrita era de uma perseguição muito grande. Diz-nos alguns historiadores que Domiciano gostava de ouvir o seguinte: esse é o nosso Senhor e o nosso Deus. César é o Senhor. É o título que era dado a ele. Ele exigia isso. Isso aconteceu também na Babilônia. Isso está voltando a acontecer. Nós vivemos uma história muito semelhante a essa. Quem seria o Deus de hoje? Apocalipse revela um pouco disso. Quem é que domina os nossos pensamentos? Quem altera a nossa vontade? Quem é que desvia a glória única de Deus nas nossas ações, nas ações da igreja? Aí ele escreve essa carta dizendo: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, lembre-se disso em todas as cartas que nós iremos estudar. Abra a sua Bíblia em João 3,16. A razão desta carta está aqui. João 6,16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. As coisas que hão de vir virão a nós pelo Espírito de Deus.
ele vai nos orientar acerca disso. Então, esse livro é o livro da revelação de Jesus Cristo. O propósito é muito claro: revigorar a fé daqueles irmãos, revigorar a nossa fé. Acender em nós o zelo pela palavra, acender neles o zelo pela palavra. Firmar os pés dos servos do Senhor naquela época, firmar os pés dos servos do Senhor nesta época. E entender que o fim está próximo. A chave de todo o Apocalipse é o versículo 19 do primeiro capítulo. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Escreve. O Senhor o capacitou para ouvir, reter e escrever as coisas que viste, a visão de Pátimo, na costa da Turquia, as coisas que são. O capítulo 1 fala das coisas que ele viu. O capítulo 2 e o 3, que são as cartas que serão estudadas, revelam as coisas que são. E do capítulo 4 até o final, no versículo 22, as coisas que deveriam acontecer. O livro, portanto, é sobre a revelação de Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Por favor, abra a sua Bíblia, capítulo de número 2, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Primeira carta traz para nós a direção de uma igreja que já havia sido recebida em cartas. O primogênito se revela a ele. Aquele que é, que era e que há de vir, a fiel testemunha, escreve, portanto, as cartas através de uma ordem dada a João, da parte de Jesus, fiel testemunha. Ele viu tudo, ele vê tudo, e ele relata todas as coisas com exatidão. Não há nada que ele não tenha visto. Não há nada que se passe longe dele. A apresentação para as cartas é essa. O que eu vou escrever da parte daquele que é. Mas eu vou escrever da parte dos 7 Espíritos. Eu vou escrever da parte de Jesus Cristo. Primeiramente, a fiel testemunha. O que a gente entende por isso? Ele é o amém de Deus. Jesus está presente e acompanha a sua igreja. Ele é o Senhor da sua igreja. Mas diz-nos também aqui que ele é o primogênito. A ressurreição é essencial para entendermos a carta e para a nossa sobrevivência hoje. Nós cremos naquele que morreu e ressuscitou. Estive morto e ressuscitou. É o que diz aqui também. Eu queria fazer algumas aplicações antes de entrar na carta. E nós iremos estudar as cartas uma por vez. Tá bom? A primeira aplicação que eu trago para os irmãos aqui, eu queria que você visse Jesus como ele se apresenta aqui, soberano. Na sua luta diária, veja o Senhor como soberano. Ele tem os 7 Espíritos que percorrem toda a terra. Isso causa em mim temor e tremor. Quem é aquele que eu sirvo? Quem é aquele que eu chamo de meu Deus, de meu Senhor? Quem é aquele que eu presto louvor? É o soberano, todo-poderoso. Ele não só sabe o que eu faço, mas por que eu faço o que eu faço. Isso me causa temor. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele não só escuta a palavra que sai, mas é a motivação que faz com que a palavra saia. Então, eu fico totalmente despido diante dele.
A minha oração revela isso. Ontem, durante a madrugada, eu li Apocalipse. E eu falei, Senhor, o que eu vou dizer que o Senhor não saiba? Eu quero me apresentar ao Senhor em santidade. Mas isso só é possível por meio de Jesus, porque eu sei quem eu sou. A primeira aplicação deixa no meu coração e no coração dos irmãos um temor muito grande, por conta das coisas que ele vai revelar. O que é que ele tem para revelar na sua vida ainda não confessado? O que é que você guarda debaixo de 7 chaves? O que é que você põe debaixo do tapete que ainda não foi trazido para a luz? A palavra Apocalipse significa descortinar, trazer à luz, tirar o véu, tornar claro o que está encoberto. Apocalipse fará isso. E eu preciso então confessar a ele a minha falha, a minha falta, o meu pecado, antes que isso seja feito por ele. Porque o pecado que eu confesso, eu recebo dele a misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, é o que diz Provérbios. Então esse livro me deixa nesse temor. E hoje nós temos nossa participação na ceia do Senhor. Temor e tremor diante dele. A primeira carta, para eu entrar, eu preciso ter isso em mente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele me conhece. Não há nada que eu fale para ele que ele não saiba tudo. A palavra ainda não me chegou à boca e ele sabe toda. Mas ele tem prazer na nossa comunhão. Ele tem prazer em que eu me aproxime dele. Aqui diz o versículo 5 que ele te ama. Esse Todo-Poderoso, ele te ama. Aquele que nos ama. Aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Este Todo-Poderoso nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. É esse homem a quem nós servimos e chamamos de meu Senhor, chamamos de meu Deus, o Todo-Poderoso, o primogênito dentre os mortos, mas também o soberano dos reis da terra. Esse que tem essas características, ele te ama, ele te conhece, ele chama você pelo nome. Ouvi uma mensagem semana passada em que o pastor dizia que há mais estrelas no céu do que grãos de areia em toda a terra. E ele falou, próxima vez que você for à praia, encha a sua mão de areia e leve para casa, só uma mão. E chegue em casa com um tempo suficiente, vá contar os grãos, põe em cima de um vidro e separe 1 grão, 2 grãos, 3 grãos, vá contando, apenas em uma mão. Ele diz, no céu tem mais estrelas do que em toda a terra tem grãos. E Isaías diz que ele chama cada uma delas pelo nome. E nenhuma delas vem a faltar, porque ele é grande em poder. Isaías diz que ele faz forte ao cansado. E aqui diz que ele nos ama. Esse Deus Todo-Poderoso, a quem nós chamamos de Pai, ele me ama. Eu vou ler as cartas sabendo disso. Mas ele me constituiu sacerdote também. Nós somos hoje sacerdotes. Curve sua cabeça, por gentileza, por favor. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Leia. Quero convidar você a fazer uma leitura do capítulo 2, 1, 2 e 3 de Apocalipse essa semana. É um desafio para você. 1, 2 e 3. De uma vez só, de uma sentada. Apocalipse 1, 2 e 3. Leia, porque feliz é o que lê. Mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. A cada carta ele termina dizendo, o
o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E guarde o que está escrito neste livro. Isso te fará feliz. Não tire nada dele, não acrescente nada dele, sob o risco de Apocalipse 22:18, os flagelos deste livro ser acrescentado a você. Ele diz: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Leia com temor e tremor, mas leia, ouça o que o Espírito diz e guarde no seu coração. Leia e medite dia e noite. O salmista Davi, no Salmo 1, diz que bem-aventurado é aquele que faz isso, medita de dia e de noite. Pai, só o Senhor sabe do temor e do tremor com que eu me dispus a obedecer o Senhor naquilo que eu entendi para estudar Apocalipse com a tua igreja. Eu acredito que aquelas cartas são para nós hoje. Eu suplico que o teu Espírito que orientou João a escrever também nos oriente para tirarmos proveito dessas cartas para nós. Ajude-nos, ó Deus, a ver o Senhor soberano, não só na leitura, mas na nossa vida. A entender que o Senhor tem os 7 Espíritos e que nada acontece longe dos teus olhos. Ajude-nos a ver o Senhor poderoso nas nossas dificuldades e lutas pelas quais passamos. Ajude-nos a compreender isso. Eu acredito, Deus bondoso, que esta visão da soberania do Senhor, a fiel testemunha, dará a nós segurança nas lutas que nós passamos. Peço por mim e pelos meus irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os oficiais que estejam conosco aqui à frente. Lembre-se do desafio, Apocalipse 1, 2 e 3. Nós vamos começar a carta na próxima semana a Éfeso. O primogênito dos mortos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Até que ele venha. Quero convidá-los a colocarem-se em pé. Os diáconos chegaram cedinho hoje, prepararam todo esse material. Aqui tem o pão e abaixo dele o cálice. Você vai pegar, conserve em mãos, depois facilite a abertura torcendo
para que nós possamos participar juntos, tá bom? Eu quero convidar o Carlos Guedes, que por gentileza nos apresente ao Senhor em gratidão. Essa é a ordem dele e faremos isso em memória do Senhor. Bondoso Deus, na tua santa presença, Senhor, nós estamos aqui diante dessa mesa para relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Reconhecemos, ó Deus, que de fato somos pecadores. E se o Senhor, através do teu Filho, Senhor, não fizesse isso, não desse o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados, nós não estaríamos aqui agora. E nós não estaríamos diante da tua presença, Senhor. Mas aqui estamos, ó Deus, para relembrar o seu sacrifício por nós. E, ó Deus, pedir que, ó Deus, o Senhor mesmo, através do teu Santo Espírito, esteja nos fortalecendo na fé, de maneira que jamais venhamos esquecer de Jesus. E caminhando nesta vida, olhando para Jesus, para a esperança do céu, para a esperança da vida eterna, para a esperança de estar na tua presença, Senhor, nós possamos ser cada dia mais fortalecidos, ó Deus, e que a nossa convicção no Senhor possa, Senhor, fazer-nos vencer as lutas, vencer a tentação do pecado, vencer, ó Deus, os obstáculos da vida e permanecer firmes na fé, de maneira que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, de maneira que aqueles que estão ao nosso redor possam ver que nós somos de Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por este momento que nós estamos aqui, na tua casa, Senhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Obrigado, Carlos. Obrigado, Pablo. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, Milton. Deus abençoe, Josias. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Alguém foi esquecido? Certinho?
aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Assim se apresenta o Senhor. Por favor, coloque-se em pé. Ele nos ama. Esse amor foi revelado e por seu sangue ele nos perdoou os pecados. E ele nos comissionou, nos enviou para isso, nos fazendo sacerdotes. Deus os abençoe, irmãos queridos. Deus os abençoe. Graças eu te dou, meu Deus. Graças eu te dou. Nenhuma condenação há. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João, escrevendo aos Apocalipse, diz que ele nos libertou dos nossos pecados. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Eu te dou graças, meu Deus. Eu te dou graças. Por Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu te dou graças. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Aceita, Senhor nosso Deus, o nosso louvor e adoração. Porque mais uma vez o Senhor renovou sobre nós o teu cuidado, nos dando a oportunidade grata e alegre de participar destes elementos que nos falam de Jesus, da sua morte, da sua volta. Na carta de Apocalipse, o Senhor disse que nos ama. A fiel testemunha nos ama. O primogênito dos mortos nos ama. O soberano dos reis da terra nos ama. Nos libertou do império das trevas, nos perdoou os pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Aqui está o amor do Senhor, aqui está também a revelação do Senhor e a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, a ver o Senhor soberano. Ajude-nos, nas nossas lutas, lembrar que o Senhor se preocupa conosco e se envolve conosco. Abençoe, ó Deus, a vida do teu povo aqui. E sobre eles venha a tua paz e direção, a tua proteção e provisão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te proteja. E fortaleça a sua fé. Guarde os que vão viajar. Proteja os que vão trabalhar. O Senhor abençoe o pão na sua mesa e a paz. Que haja na tua casa a harmonia e a alegria nos relacionamentos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, para permanecerem, teremos uma escola dominical. Hoje nós iremos encerrar as aulas especiais e, se Deus permitir, na próxima semana vamos começar uma série nova. O diretor de ensino tem a palavra nesse momento, depois o prelúdio, pós-lúdio.
Olá, meus irmãos, graça e paz. Só para informar que hoje, como o pastor mencionou, nós estamos finalizando para algumas turmas o primeiro semestre ainda. E, ao mesmo tempo, iniciando o segundo semestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, eu gostaria de informar os irmãos que os professores eles se prepararam para essas aulas, se planejaram, escolheram os temas, estão todos definidos. Alguns pais já receberam convites para os menores, juniores para baixo, receberam o convite para que os seus filhos participem da EBD. As revistas já estão aqui, o novo material já está aqui. Os Teens 1, eles já estão estudando uma revista baseada em Tiago, Geração Atitude, tem tudo a ver com a energia que eles têm. Teens 2 vai iniciar estudo baseado em celebração da disciplina, certo? Vamos falar muito a respeito de ética cristã, a respeito do que é a igreja. Os jovens, eles estudarão o livro de Efésios, né? Um bom livro para ser estudado, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Os adultos, hoje terão a última aula com o presbítero Carlos Guedes, e a partir da próxima semana estarão estudando sobre a igreja. Edificarei a minha igreja. Certo? Além disso, temos a turma dos irmãos que serão batizados no futuro. E, muito provavelmente, teremos também uma primeira turma de aula à distância. Muito provavelmente será a respeito de como estudar as profecias registradas na Bíblia. Então, a escola ela se preparou com muito zelo, com muito carinho. Tenho orado bastante a respeito disso. Temos vários professores, no mínimo 4 professores por sala. Então, que gostaria de realmente motivar os irmãos que participem, que possamos estudar a palavra juntos. Aqueles que estarão à frente têm muito a acrescentar. E o que estarão sentados também tem muito a acrescentar. Nós estudamos juntos, é o momento de estudarmos juntos a palavra de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, são mais ou menos 30 professores envolvidos nisso. Fora a secretaria. Minha esposa me ajuda, a esposa do pastor Waldenberg ajuda na secretaria. O infantil é coordenado pela Daniela Kawashima. Um cuidado, um carinho. Irmãos, é isso. Então, a EBD está aí, à disposição da igreja, para que nós possamos cada vez mais conhecer esse Deus tão maravilhoso, que nos escolheu antes mesmo que nós sequer pensássemos que estaríamos vivos. Amém? Obrigado, pastor. A nossa luta é grande, mas o nosso Deus é maior, amém? Amém, Cida? Deus continue nos fortalecendo e que a nossa semana seja agraciada pela presença do Senhor Jesus. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim.